Meu querido ouvinte do programa Talentando, da Rede Boa Nova de Rádio, seja bem-vindo. Você que nos conhece, que já nos espera, e você que, na sincronicidade que dizemos sempre, porque não há acaso, comparece a esse nosso momento, essa nossa sala de conversa. Aqui, no programa Talentando, o nosso interesse sempre será o de trazer à tona a visão espiritual, a relação que há entre a nossa busca pela espiritualidade, esse nosso aculturamento vagaroso, esse conhecimento que nos chega pela doutrina espírita e a nossa missão, o exercer a profissão, aquela missão que desenhamos para sobrevivermos na Terra através de uma atividade e associá-la ao compromisso espiritual. Descobrirmos juntos, aqui no Talentando, os nossos talentos, as nossas aptidões, a nossa capacidade de fazer algo em função da melhora da vida do próximo. Esse é o nosso propósito. E eu quero lembrar, hoje em especial, o capítulo do Evangelho, o capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e a lição A Porta Estreita, o item 3 deste capítulo, que se inicia assim: Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. São Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14. Então, o primeiro comentário que quero fazer com você, meu querido ouvinte do programa Talentando, é que nesta passagem citada por Mateus, entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, não para apenas aí o raciocínio. Ele continua, e o caminho que a ela conduz é espaçoso. Isso me fez pensar nestes dias, a ponto de trazer essa citação do Evangelho para comentarmos, pelo seguinte: no dia a dia, na nossa vida material, no nosso trabalho profissional, nas empresas em que trabalhamos ou visitamos, com as quais interagimos através da nossa atividade, as pessoas com as quais lidamos em nossas atividades, vez por outra, constatamos que há pessoas que se interessam muito facilmente pelo caminho, aliás, pela porta da perdição, que é a porta larga. É muito mais fácil passar pela porta larga do que nos esforçarmos para passar pela porta estreita, e já vamos comentar sobre isso. Mas nós percebemos que, além da porta ser larga, Mateus complementa que o caminho que a ela conduz é espaçoso. Quer dizer, aí nós temos um material vasto para a reflexão. Aquele que caminha já no caminho espaçoso para o encontro com a porta larga, aí nós percebemos que o esforço é mínimo para a transformação, para o aperfeiçoamento do espírito. Porque tudo é simples, tudo é fácil, tudo é espaçoso e a porta é larga. A porta da perdição, ele não diz que é a porta da construção, que é a porta do crescimento e que o caminho que ela conduz é espaçoso. Não, é a porta da perdição, é a porta da perda de tempo, é a porta da perda de oportunidades de crescimento espiritual, é a porta do não aperfeiçoamento dos próprios talentos, é a porta das facilidades, da normose da vida, como comentamos sempre, a tese de Dr. Roberto Crema, o que é normal fazermos e o que é normótico fazermos. Normal vem de norma, vem de regra. Então nós dizemos sempre
É normal a pessoa passar no farol vermelho e não respeitar quem vem vindo? Alguns dizem é normal. Não, não é normal. É comum acontecer muito numa cidade como São Paulo. Você vê tantas pessoas, ou de moto ou de carro, simplesmente não respeitando um farol porque não vem outro carro na outra mão e ele atravessa. Isso não é normal, isso é comum, porque a norma, a regra, nos pede que façamos o que é correto. Mas a pessoa faz o que é, para ela, a porta larga. Não quer respeitar, não quer perder tempo. E como se esse tempo em um farol, em um semáforo de São Paulo, esses 15 segundos, 30 segundos, fossem fazer muita diferença na vida desse que não respeita o trânsito. Como se ele fosse aproveitar muito bem esse tempo quando ele chegasse ao destino. Então nós reparamos que o que é normótico são essas atitudes que as pessoas acreditam serem normais e já são patológicas, como diz o estudioso Roberto Crema. O que parece normal, mas é comum e não vem da norma, é patológico. A normose é a patologia da normalidade. É tudo aquilo que as pessoas pensam que é normal porque todo mundo faz, aí o outro faz também. E nós, observando sobre o prisma da espiritualidade, daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que devemos fazer ao próximo, porque se não queremos que não seja feito para nós, não fazemos para o próximo, esse mandamento obviamente foge ao pensamento normótico e respeita a regra, respeita a norma. Portanto, essa busca pela porta larga, pela porta das facilidades, das vantagens, a porta que o caminho é espaçoso, que a ela conduz, já mostrando que a pessoa não precisa fazer esforços algum, não precisa abrir mão de nada, simplesmente faz o que quer, como quer, sem pensar no respeito ao próximo, sem pensar nas consequências. Sobre esse ponto, precisamos pensar muito, refletir, precisamos avaliar se temos vivido caminhando nesse caminho espaçoso em busca de que porta, porque também não acontecerá aquilo que nós pensamos geralmente, que é o seguinte: eu caminho nesse caminho espaçoso que conduz à porta larga, mas no momento de passar pela porta eu busco a estreita. Então eu ganhei tempo, eu fui por um atalho. Isso não existe, não é assim. Na continuidade, no item 4 do capítulo Muitos os chamados e poucos escolhidos, a porta estreita é a lição, o texto segue assim: alguém lhe tendo feito esta pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu: fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, quem é esse pai de família, querido ouvinte? Esse pai de família é o nosso pai. É Deus aqui na metáfora, né? E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começares a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas, e ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo
13, versículos de 23 a 30. Pois é, aqui nós vemos claramente que quando ele diz, fazei esforços, o Senhor diz, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. Quem são esses vários que procurarão entrar pela porta estreita e não o poderão? Obviamente, aqueles que têm o pensamento de caminhar pelo caminho espaçoso e, de repente, entrar pela porta estreita convenientemente. E essa não é a alternativa correta. Aqui mostra-nos Mateus que a porta, ele complementa dizendo, como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, ou seja, não é fácil cumprir o melhor caminho, obviamente não é fácil adentrar pela porta estreita, porque é requerido do Espírito abnegar-se, é requerido dele abnegar aos prazeres muitas vezes, é requerido que ele se abstenha de fazer aquilo que muito lhe apraz, mas não lhe convém. Então ele tem de pensar, o Espírito tem de refletir e fazer o esforço para caminhar pelo caminho correto, que não é o espaçoso, de cumprir as regras, de cumprir as normas, de saber o que é bom para o próximo, de saber o que o próximo espera dele. Então, quando nos colocamos no local desse Espírito que comentamos, ou seja, quando na vida, no dia a dia, nas nossas atividades, somos chamados a dar o exemplo, somos chamados a confirmar aquilo que dizemos aprender no Evangelho no dia a dia, muitas vezes falamos, mas eu não sou santo para ter de fazer tudo da melhor forma, como se fosse uma justificativa não ser santo. A questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, é muito clara a resposta dos Espíritos, em uma palavra, Jesus. Essa é a nossa referência do que é certo, do que é correto, do que é bom, do que é engrandecedor, do que é edificante. Portanto, precisamos sim conhecer mais a vida de Jesus, precisamos conhecer mais os valores que nos foram transmitidos por Jesus, precisamos ler mais o Evangelho segundo o Espiritismo e vivê-lo em nossa vida, e vivê-lo em nossa atividade na empresa, em nossa atividade no lar, em nossa comunhão em família. Precisamos lembrar que o exemplo fala muito mais do que as palavras. E será que temos tido consciência desta frase que pronunciamos tantas vezes? Será que nós somos o exemplo para aqueles que no lar ou no trabalho, sabendo da nossa busca pela espiritualidade, da frequência à casa espírita, ou da frequência à igreja, da frequência ao templo que você vai, se as pessoas sabem que você frequenta, que você se diz cristão, que você se diz um seguidor das normas, dos valores de Jesus, como você demonstra na prática que é esse seguidor do Cristo, que é esse colaborador de Jesus, que procura ser o exemplo? Saibamos que em todos os momentos que falamos de Jesus ou que fazemos de alguma forma uma referência à igreja que frequentamos, ao templo ou à casa espírita, seremos cobrados sim por aqueles com os quais convivemos diariamente, porque as pessoas que não abraçam a causa da transformação interior, pelo menos de uma maneira para todos, não é declarado que ele frequenta
aquele determinado centro espírita, que ele busca a reforma íntima, ele pode estar a caminho dessa observação, dessa intenção, mas observando você, questionando o seu comportamento, já que você fala da doutrina espírita, fala de Kardec, fala da casa em que frequenta, que a sua vida melhorou, que você hoje tem noção muito mais clara do que seja espiritualidade, mas o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso amigo, o nosso colaborador na empresa, ele cobrará a qualquer momento que, se nós frequentamos e buscamos a espiritualidade de uma certa forma, nós devemos dar esse exemplo. E é claro que dar o melhor exemplo significa caminhar pelo caminho estreito, não pelo caminho espaçoso que leva à porta espaçosa, à porta larga, não, mas ao contrário, termos a consciência de que o caminho estreito é o caminho do estudo, do trabalho, do esforço, é o caminho da resignação, é o caminho do desapego de muita coisa, é o caminho da renúncia propriamente dita, é o caminho do enfrentar as dores de cabeça erguida, é o caminho da não lamentação, é o caminho da gratidão a Deus pelas oportunidades da vida. Esse é o comportamento do cristão que entendeu o capítulo, a lição da porta estreita, no capítulo muitos os chamados e poucos os escolhidos. E os espíritos comentam no item 5 dessa lição o seguinte: a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A da salvação é estreita porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências, e poucos a isso se resignam. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrestre, porque a Terra, sendo um mundo de expiação, o mal nela predomina. Quando ela estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, pois, devem entender-se em seu sentido relativo e não no sentido absoluto. Se tal devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente votado a perdição à imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconhece que Deus é todo justiça e todo bondade. E ainda segue assim o texto: mas de que ações más esta humanidade poderia se tornar culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se ela estava inteiramente relegada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte? É assim que, com a unicidade da existência, se está incessantemente em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se amplia. A luz se faz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro são solidários com o passado. Então, somente pode-se compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Significa, meu querido ouvinte do programa Talentando, que se olhássemos a vida, a existência, aliás, como sendo única, não entenderíamos o porquê de tanto sofrimento, para uns e para outros não. Porque a porta é tão estreita para aquele que tem tantas dores a serem ressarcidas. É porque o passado, unido ao presente e ao futuro, a explicação nas sucessivas reencarnações, a necessidade do espírito ressarcir os males cometidos no passado, vem a encarnação, vem a chance de uma nova existência para que isto aconteça. Então, explicado está pelos espíritos por que
a humanidade enfrenta a necessidade da porta tão estreita, de ser conduzida essa humanidade da Terra a tantos esforços, e porque a porta larga é a da perdição, porque o caminho espaçoso é o da perdição, é o mais fácil, enquanto necessitamos da porta estreita, necessitamos das dores, das provas, das dificuldades, dos desafios, para que o nosso espírito se enriqueça, compreenda e venha um dia a participar neste mesmo espaço, quem sabe, da Terra, aqui mesmo estejamos vivendo um momento muito breve, num futuro muito breve, de regeneração, num momento de melhoramento da Terra, em que nós sentiremos um outro clima em torno de nós e colaboraremos muito mais para um plano vibratório mais elevado, sem a necessidade de tantas dores e sem tantas maldades, e sem a presença do mal com essa intensidade com a qual vivemos hoje. Mas tudo depende do nosso conhecimento a respeito da porta estreita, do nosso esforço de caminharmos pelo caminho estreito, pelo caminho adequado, correto, preciso, e chegarmos à porta estreita, merecedores de por ela passarmos. Esse é o nosso pedido a você hoje, querido ouvinte do programa Talentando, que, explorando os seus talentos, as suas competências, as suas habilidades, saiba que o esforço para utilizando-se de todos esses talentos, cumprir da melhor forma a sua passagem pela Terra, cumprindo o seu compromisso com a sociedade, fazendo o seu melhor, sempre. Esse é o nosso desejo, que seja a sua semana de muita luz, de muita reflexão, e apesar do isolamento social, que jamais exista isolamento espiritual, que a conexão com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais seja frequente. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo Talentando com Miguel Formiga. Valeu!